Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer um pouco sobre o meu book journal. Vamos falar sobre isso. Para quem não sabe, o book journal ele é como se fosse um diário de leituras, bem parecido com um planner. E eu decidi fazer um para mim usando um caderno inteligente desses de tamanho A5, porque eu tenho muita dificuldade de lembrar, de atualizar as redes sociais de livros como o Scoob ou o Goodreads. E eu também confesso que, principalmente no Scoob, não tanto no Goodreads, mas no Scoob, tem alguns livros que eu leio estrangeiros que é difícil de achar lá e aí eu teria que cadastrar e eu tenho muita preguiça, gente. Então, eu acabei decidindo ir pelo método meio raiz e fazer um book journal com mais ou menos o estilo simples, mas de uma maneira assim efetiva que eu fosse lembrar de ficar atualizando. Então, gente, eu vou começar mostrando como é que é o meu book journal, né? Como é que eu fiz. Eu fiz essa capinha aqui pra ficar bonitinho. E aqui eu coloquei como se fossem estantes todos os livros que eu li durante o ano, né? Então, conforme eu for fazendo, eu vou colocando aqui. E aí, se precisar, eu uso outra página, alguma coisa assim. Eu não tinha um único tipo de página, vocês vão perceber que tem umas páginas que são pautadas, tem outras que não. À medida que eu fui usando, eu fui comprando mais. Então, é por conta disso. Aí aqui tem uma divisória, porque aqui começa os meus livros lidos. E aí, como é que eu quis fazer? Eu acho muito fofinho a galera imprimindo e colocando miniaturas, mas eu confesso que eu não tenho uma impressora decente, então eu decidi comprar aquelas impressoras térmicas, aquelas mini printers pra fazer isso. E fica fraquinho, não tem jeito, à medida que como ela é térmica, à medida que vai passando o tempo, vai diminuindo um pouco. Os últimos eu fui pegando jeito e os últimos eu mandei imprimir de uma maneira melhor assim. Mas basicamente o que eu faço? Eu coloco, se for uma saga que eu li de uma vez inteira, eu coloco meio que um resumo geral aqui nessa parte. Se eu fui, tipo, lendo separado, eu vou colocando separado. Aí eu coloco aqui a capa, a nota que eu dei e algumas anotações minhas do livro que eu achei no geral. É, tentando fazer de forma resumida pra não ficar de saco cheio, gente, porque como eu falei, eu não tenho muita paciência pra ficar lembrando de atualizar. Como é todo um processo que eu faço, eu acabo fazendo tudo de uma vez. Assim, eu tento deixar uns 3 ou 4, às vezes até 5 livros acumulados que eu já li, porque aí eu preencho aqui no Book Journal tudo de uma vez. E então eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz fazendo o dos últimos livros que eu li. Gente, a mini printer que eu falei que eu uso, essa mini impressorazinha, é essa aqui, que eu comprei na Shopee. Eu paguei, acho que na promoção, 60 e poucos reais. E ela, assim, dura bastante. Eu não tive que repor ainda o papel dela e tá durando. Aqui ela vem com papel, né? Tem um pouco menos porque eu já usei bastante. É aqui por onde que sai. Ela tem essa carinha aqui bonitinha. Tem a parte de carregar na lateral, o botão. E aqui é onde eu ligo e desligo. Depois que eu liguei ela, eu ligo o Bluetooth no meu celular. Ele pede para eu instalar esse aplicativo aqui que é o iPrint. Aí, gente, depois que eu liguei a mini printer, no próprio manual ele fala qual aplicativo você precisa instalar e tá com o Bluetooth conectado para poder imprimir. Eu venho aqui num rascunho que eu já tinha, porque eu vou colocando um em cima do outro para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. E aí eu vou editando, tipo, os livros que eu li. E aí, tipo, eu costumo vir aqui editando e colocando um em cima do outro. Os que estão em preto e branco são os que eu já li da última vez e que eu já atualizei. Aí é só pra ficar mais ou menos parecido, mas
Eu vou cortar, então, em papel, então nem tem muito porquê de eu colocar, tipo, tudo exatamente do mesmo tamanho. Aí, gente, eu vou colocar pra imprimir, ele vai começar a sair aqui o papel, como vocês estão vendo. E deu 5 livros no total, então eu vou colocar eles primeiro aqui na parte de lidos. E depois eu vou colar eles nas miniaturas e vou mostrar pra vocês. Depois que eu já coloquei aqui, então eu vou voltar aqui. A impressora, ela já imprimiu os papeizinhos. Então, eu posso arrancar daqui e desligar a printer. A impressora, né? Fala português, alienígena, filha da puta. Enfim, eu vou cortar aqui, então, os papelzinhos e vou colar eles aqui. Então, a gente vai separar. Vou usar cola de bastão normal. E aí eu costumo separar só com um risco na régua cada livro. Como vocês estão vendo aí na parte de cima. Eu coloco, tipo, dou minha nota. Então aqui, esse, por exemplo, Feitiço dos Espinhos, eu li. Foi um livro que eu gostei bastante, gente. Ele é um livro único, simples, curto. Não tem muita coisa assim, algumas coisas são meio genéricas. Então eu vou pôr um 4,5 de coração. E aqui eu vou escrever, por exemplo, as coisas que eu gostei. Então, eu gostei bastante do sistema de magia. Achei a história bem fechada. Como eu falei, não tem nada de revolucionário. Mas continua sendo bom. E o personagem que eu adorei foi o Silas e o Nathaniel. Adoro personagens sarcásticos, gente. E aí, eu vou colocar aqui o risco. E pronto. E aí eu vou fazer dos outros. Aí, gente, só como um bônus pra mostrar pra vocês, eu também deixei aqui no final do meu book journal um espaço separado pra awards de 2023, que eu vou, pelo menos no final do ano, tentar colocar aqui os melhores livros que eu li, até pra ficar bem visual, pra eu conseguir trazer pro canal, pras minhas redes sociais, explicação sobre recomendações dos livros que eu li, dos melhores, né, que eu li em 2023, tudo. E eu tô tentando montar no final do meu book journal, que ainda não organizei direitinho, colocando todos os livros que tem na minha estante, porque eu perdi bastante do que eu tinha anotado no meu Scooby, porque eu comprei livros novos, eu doei livros e eu perdi o rastreio todo que eu tinha dos livros que eu tinha. E eu fiquei com medo de como a minha estante não é muito visível, ela fica fechada, tudo, eu acabei achando melhor eu colocar aqui, porque quando eu quiser comprar algum livro, alguma coisa, eu só venho aqui e vejo se tem aqui ou não. Mas eu ainda não organizei direito, eu vou tentar fazer uma capa bonitinha pra ficar separado, porque aí pelo menos é uma coisa assim que eu consigo, mesmo se eu for passando os anos e essas primeiras partes do book journal forem indo embora, né, eu for jogando fora ou guardando, pelo menos essa parte consegue ficar aqui no caderno inteligente. Por isso que eu gostei de ter feito nesse caderno aqui o meu book journal. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu quis trazer um pouco sobre o meu book journal, porque eu vi que em algumas redes sociais bastante gente tem falado sobre isso. E eu quis dar ideia caso alguém queira fazer alguma coisa parecida, curtir e tal. Pelo menos a minha amiga falou que ela vai tentar fazer algo assim. E eu quis mostrar mais ou menos como é que é o passo a passo de eu conseguir fazer isso.
Então, eu espero que tenham gostado. Qualquer comentário ou dúvida pode deixar aí embaixo que eu leio depois. E um beijo e até a próxima!